Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 17. Nós já refletimos aqui sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, e agora nós vamos ver sobre a igreja de Pérgamo, até chegarmos na 7ª igreja do Apocalipse. Que nós podemos aprender com essas igrejas? Obviamente que elas têm lições profundas, não é? A Bíblia, a palavra de Deus se renova a cada dia, então ela está super atual, é para hoje. Essa carta é para a nossa igreja, é para a igreja Getsêmani, é para todos os irmãos que fazem parte dessa igreja e para esses irmãos que estão aqui hoje nos visitando. A palavra é para você hoje, ouça bem e guarde no coração essa palavra. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti alguma coisa, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim também, tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Nós faremos aqui uma reflexão, mas já fomos alimentados, a Tua palavra já foi lida aqui, ó Deus, mas nós queremos esmiuçar um pouco e para isso nós precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito. Queremos nos colocar aqui, Senhor Deus, que o Senhor venha nos usar conforme a Tua vontade, que não seja nenhum brilho, nenhuma glória, nenhuma intenção, Senhor Deus, de brilhar, porque o brilho é do Senhor, é o Senhor que brilha, como nós cantamos, é um brilho celeste do Senhor, que o Senhor possa ser exaltado, glorificado e que nós possamos ser edificados, exortados, consolados. O Senhor venha trazer aquela palavra que o Senhor tem para nós, conforme a nossa necessidade, para o nosso elevo espiritual, para a nossa vida, Senhor. Nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, que está na cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo é uma das cidades, dessas 7 cidades que receberam, cada uma carta, não é? Cada uma com uma mensagem. 2, por exemplo, não teve nenhuma exortação, só elogios. As demais, né, tiveram elogios, exortações, umas 2 ou 3 não receberam nenhum elogio, né, só exortação, só palavras pesadas. E aí a gente reflete sobre essas igrejas, porque cada igreja dessa nós podemos retirar lições preciosas para as nossas vidas. Essas cidades, elas ficavam na Ásia Menor, inclusive algumas existem até hoje com outro nome, outras não existem mais, elas ficavam perto uma das outras. Hoje na Turquia, né, no país da Turquia, a maioria delas eram cidades grandes, porque Paulo, ele era plantador de igreja, ele era estratégico, ele foi para Éfeso, que era a maior cidade da região, que era a capital, né, da Ásia Menor, e ali ele ficou 16 meses, ele plantou a igreja ali, ele plantou nas cidades, essa cidade é tudo perto de Éfeso ali, ela faz uma meia-lua assim, as 7 cidades. Então ele enviou essas cartas, que na verdade é para todas as igrejas, até porque o número 7 significa totalidade. Então, se ele enviou a carta para 7 igrejas, 7 é totalidade, então para todas as igrejas e para todos os tempos também. Não só para todas as igrejas, mas para todos os tempos. Então, é para hoje. Mas essa cidade, então, ela era bastante grande mesmo. Inclusive, ela, por um grande tempo, ela foi a capital da Ásia Menor. Nós vimos que Éfeso foi também.
Não é necessário dizer quando que ela foi, mas sim, ela foi. Não me lembro do tempo que ela foi a capital, mas ela por muito tempo foi. E essa cidade de Pérgamo, queridos, era um centro cultural e um centro religioso. Ali que tinha a maior cultura da época e também o maior centro, o maior concentração de templos a vários deuses. Ela era o centro cultural, ela tinha uma biblioteca, Pérgamo era a maior biblioteca, exceto a de Alexandria. Ela tinha 200 mil livros, né? Pergaminhos, mas no nosso caso aqui seria, para a época, 200 mil livros. Mas o rei dessa cidade de Pérgamo, ou o governador, ele queria que essa biblioteca fosse a maior. Então, o que ele fez? Ele foi na biblioteca de Alexandria e conseguiu trazer o bibliotecário para Pérgamo. Só que o imperador do Egito ficou furioso e ele embargou a exportação de papiro, porque o papiro é do Egito, né? O papiro que fazia, né, que é papel hoje, ele embargou e não permitiu que fosse, né, importado, no caso de Pérgamo para o Egito, importado o papiro. E o que eles fizeram? Eles criaram o pergaminho. Por isso, Pérgamo, a cidade de Pérgamo, porque é ali que eles criaram o pergaminho, o couro de cabra, de ovelha, não é? Excelente, muito melhor do que o pergaminho, durável, imagina, né? De couro, a coisa é uma novidade tremenda na época. Então, aí eles passaram a usar o pergaminho, por isso essa palavra Pérgamo. Mas era uma cidade das maiores, uma cidade onde estava um centro cultural ali, várias faculdades, mas também era o centro religioso. Ali concentrava a maior quantidade de templos, a vários deuses. Por exemplo, um templo enorme para o imperador de Roma. Inclusive, é o primeiro templo criado para adorar o imperador, quando ele se arrogou o título de Deus, foi exatamente em Pérgamo, em 29 a.C., já tinha o templo dele ali. E também tinha um templo enorme de Zeus, do deus Zeus. Não só um templo ao deus Zeus, mas um altar tremendo, muito grande. E Zeus é exatamente esse nome de Satanás. Então tinha ali o templo de Zeus e tinha o altar, ou seja, ali era o centro, ali era a sede do culto a Zeus. Não era o imperador, o centro era Roma, mas aqui era Zeus, então ele tinha um trono ali, esse deus Zeus. O Esculápio, deus Esculápio, que é o deus serpente, o deus da cura, o deus salvador, lá tinha uma estátua enorme também, uma serpente enorme, que era o deus da cura, o deus serpente, que aos cristãos lembrava a serpente do Éden. E eles tinham um templo enorme ali, e eles tinham também uma faculdade de medicina enorme. Eles misturavam a medicina com misticismo, com culto satanista, e eles tinham vários médicos, e vinha gente do mundo inteiro para ser curado pelo deus serpente. Diz os historiadores que as pessoas vinham e deitavam no templo, dormiam no templo, à noite vinha serpentes e passava sobre o corpo deles para que eles fossem curados. Essa serpente, esse símbolo de serpente que fica no jaleco do médico, é exatamente a origem de Pérgamo, é desse deus Esculápio. Você sabia disso? Também tinha um altar, um templo enorme a Júpiter, outro a Dionísio, por exemplo. Dionísio é o deus da embriaguez e da prostituição. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que lá era um condomínio de Satanás. A igreja estava no meio do condomínio de Satanás, a tamanha quantidade de templos, de altares. Aí você vai lembrar que nós lemos, aí o Senhor falou, aí está o trono de Satanás. Você lembra que nós lemos, você está aí no trono, você foi implantada. Já pensou em plantar uma igreja onde está o trono de Satanás, no condomínio de Satanás? Você teria coragem de plantar uma igreja? Seria ousado tanto quanto Paulo para plantar uma igreja num lugar desse? E a igreja de Pérgamo, querido, estava ali, no meio daquele amontoado de templos, não é? Cheio de idolatria, de imoralidade, de perseguição, e perseguição até a morte, não é? Porque tinha que adorar
Pelo menos o imperador tinha que adorar. Se não adorasse, seria torturado, seria morto, não poderia negociar, como nós já vimos. Se fosse na padaria e ele perguntasse: você adorou o imperador hoje já? Você já queimou incenso? Se ele dissesse que não, ele falou: então não tem pão, nada de pão. E os crentes não mentiam. E eles empobreciam, porque se tinha uma lojinha ali e eles descobrissem, então eles boicotavam, e era muito difícil, era idolatria, imoralidade, perseguição até a morte, sedução e tantas coisas mais. Então essa era a igreja de Pérgamo. Essa pequena introdução, essa visão, é para nós podermos agora estudar esse texto de uma forma melhor. Essa é a proposta de nós lermos agora esse texto que nós acabamos de ler, para nós podermos entender melhor a partir desse contexto e ver, e aprender, e aplicar nas nossas vidas, na nossa igreja, para vermos como é que é. Eu elaborei um tema que, na tentativa de expressar o sermão todo num tema. Eu já falei para vocês que o tema de um sermão expositivo é o próprio sermão, a essência dele, tem que conter todo o sermão. Eu tenho que, num tema, pregar todo o sermão. Observe como seria, então, se eu pudesse pegar esse sermão e resumir ele todo. Seria assim, Pérgamo, igreja fiel, mas tolerante ao engano doutrinário. É sobre isso que nós vamos falar, todo o sermão vai permear sobre isso. Pérgamo, igreja fiel, mas, contudo, todavia, tolerante ao engano doutrinário. Mas vamos lá à leitura, então. Toda carta tem um cabeçário, né? Então ele começa com o cabeçário e com o destinatário. Olha o destinatário. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve ao anjo da igreja, né? O anjo é o pastor da igreja, porque é o representante, não é para o pastor, é para a igreja. Mas deveria ir para a mão dele para que ele lesse, porque ele era o representante, né? Então, ao anjo da igreja escreve, aí vem o remetente. Quem escreve? Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Por que espada afiada de 2 gumes? Em cada igreja dessa, Jesus vai apresentar como portando ou apresentando alguma coisa que ele, quando ele apareceu para João, ele estava com todas essas coisas, não é com os olhos de fogo, com os cabelos brancos, saía da sua boca uma afiada espada. Então, cada igreja dessa ele vai apresentar, e ele tem um motivo, não é por acaso que ele apresenta assim. Por que ele apresenta aqui aquele que tem a espada afiada de 2 gumes? Nós sabemos que a espada é a palavra de Deus. Então, aqui está precisando da palavra de Deus. Só que 2 gumes é porque a espada 2 gumes, um lado, um corte, cura, liberta. A palavra de Deus cura, liberta, restaura. Mas, por outro lado, ela tem outro gume, corte, que corta, que é disciplina. Combate os seus inimigos, derrota os seus inimigos, disciplina eles. É por isso. Aqui ela vai usar as 2 coisas. Se é uma igreja fiel, então ele vai usar um gume, um corte, para restaurar, para abençoar. Mas se tem aqui pessoas que estão semeando falsa doutrina, então ele vai usar o outro gume para disciplinar, para punir, não é? Para guerrear, para combater. Lembrando que a Bíblia não é uma espada que combate Satanás, mas a Bíblia não é a palavra de Deus que alimenta, que restaura, é o pão. Então é por isso que fala que a espada, a Bíblia é apresentada com espada de 2 gumes, ela corta tanto de um lado quanto de outro. Então é por isso que ele apresenta aqui, não é, quem está falando, quem está escrevendo, diga ao pastor da igreja lá, quem está escrevendo é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É porque essa igreja precisava dessa espada. Então Jesus diz que conhece o lugar onde aquela igreja habita e conhece também a sua fidelidade. É isso que ele vai falar no versículo 13. Ele vai falar que conhece o lugar onde ela está. Ele está bem ciente daquele lugar terrível, mas também conhece a sua fidelidade, porque ela de fato foi fiel até a morte. Aí parece uma contradição, né? Um paradoxo, porque ela vai ter pessoas ali que não são fiéis, mas ela é fiel. Olha o verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita.
Então vamos ver essa primeira parte aqui desse versículo. Conheço o lugar em que habitas, onde estás o trono de Satanás. E eu já falei o porquê, você já entendeu. Por que o Senhor falou isso? É exatamente por causa desses templos. O templo do imperador, deixa eu falar mais um pouquinho sobre isso. As pessoas poderiam adorar qualquer outro deus em Roma. Vocês sabem que tinha o panteão, e ele não importa, desde que, primeiro, considerasse, queimasse incenso ao imperador e tivesse ele como o maior de todos os deuses, como patrono, como Deus dos deuses. Então, poderia adorar. Então, ali o trono de Satanás, primeiro por causa do imperador, e depois, literalmente, ali havia um trono a Zeus, Zeus é sinônimo de Satanás, era o Deus esse Deus falso que representava Satanás. Diz que esse trono, esse altar era tão grandioso que era uma das maravilhas do mundo. Até hoje, ele está lá, no mesmo local, não é? As ruínas desse altar, enorme altar a Zeus. Esculápio, como eu já falei, o Deus serpente, não é? Que se toma no lugar de Cristo, porque ele chamava ele de salvação, não é? Que ele era o Deus salvador, e também Dionísio, né, que promovia no seu templo a prostituição sagrada, o culto, né, o sexo com prostitutas ali, não é, sacerdotisas, e divulgava isso, e as pessoas vinham para adorar dessa forma. Então, era terrível a coisa por ali. E ali, então, ele diz, eu conheço muito bem o lugar que vocês estão. E aí ele fala da fidelidade da igreja. Olha, que conservas o meu nome, conserva o nome, conserva a doutrina, o ensinamento correto, vocês conservam, e não negaste a minha fé, vocês não negam, porque vocês sofrem tribulação, tentação, se vocês não negar, se vocês não amaldiçoar o Deus de vocês vão ser torturados, vocês não vão poder comprar, vocês vão morrer, e isso e aquilo. Então ele diz, vocês não negaste o meu nome. Aí ele diz, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas foi um pastor de Pérgamo. Como é que ele morreu, este mártir que o Senhor o louva aqui? Ele foi colocado num boi de bronze, oco. Eles colocaram ele dentro e levou esse boi de bronze até ficar vermelho no fogo, até ele ficar esbraseado, e ele morreu dentro desse touro queimado, torrado. Então Jesus, né, exalta esse fiel, que ele diz, olha, e que conservas o meu nome e não negaste minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Essa é uma igreja, irmãos, uma igreja fiel, em meio a tanta tentação, a tanto sofrimento. Mas é interessante, meus queridos, se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que Satanás muda de tática. Ao invés de apenas sofrimento, que tal sedução? Ele é tão inteligente. Aquele povo fiel, né, aquela igreja fiel, será mesmo? E a sedução, ao invés de apenas pressão, tortura e sofrimento e perseguição, e se ele desenvolvesse agora a sedução? E isso agora não vindo de fora, mas de dentro da igreja, se ele conseguisse pessoas para ensinar as pessoas, aos irmãos, que não teria problema, que é bobagem essas coisas, que era até bom, que eles não precisavam sofrer, poderia adorar a Deus e poderia fazer essas coisas. Que tal? E se eles caíssem nessa, né, na questão da sedução? O pastor Hernandes, ele escreveu uma coisa interessante, ele diz assim, ó, Satanás muda de tática, se referindo a essa passagem. Já que não consegue derrotar essa igreja, usando a pressão, a força, a ameaça, a morte e a violência, agora muda o jogo, muda as armas, vai usar a sedução. E aí nós vamos ver o versículo 14 e 15, para nós ver como é que aconteceu isso, como é que foi o que Satanás fez, qual foi a estratégia dele para agora usar a sedução, isso que de fato tem funcionado, né? Até nos dias de hoje, pessoas têm caído realmente nessa área, né? Pessoas fiéis a Deus, tristemente caído. Olha o verso 14, tenho todavia contra ti algumas coisas, nossa,
é pesado, né? Vai elogiando a igreja, mas eu tenho, será o quê? Tenho contra ti algumas coisas, mas eu tenho contra ti algumas coisas. Que coisas são essas? Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Para quê? Que cilada é essa? Que Balaão lançou sobre o povo, ou Satanás, né? Usando Balaão. Comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticar a prostituição, ou seja, participar dos altares ali, de todo tipo de deleites do mundo ali, de prazeres, não só fisicamente o alimento, mas participar desses banquetes, e também da prostituição, não é? Do adultério e de coisas desse tipo. Mas para nós entendermos isso, nós precisamos de ver quem é Balaão, esse Baraque. Como é que foi essa questão? Vocês já conhecem, não é, a passagem de Balaão. Quando o povo de Israel vinha pelo deserto, eles vinham derrotando todos os reis ali, né, sob a liderança de Moisés e Arão. Eles vinham lambendo, né, todas as nações ali. E quando eles chegaram em Moabe, na região dos Moabitas, o rei Balaque ficou com muito medo, ficou aterrorizado, porque eles vinham arrebentando com tudo, o povo de Israel, e Deus na frente ali, e abençoando eles, e eles ficaram, não só o rei, mas o povo ali, os moabitas, ficaram com muito medo, e eles pensando, o que nós vamos fazer agora? Mas tinha esse profeta Balaão, que profeta esquisito, né? Tinha esse profeta Balaão que morava por ali, então eles tiveram essa ideia, porque eles falaram, vamos trazer o profeta Balaão para amaldiçoar esse povo, em nome de Deus. Então, o profeta Balaão amaldiçoa eles, eles são enfraquecidos e a gente vence eles. E ele imediatamente formou uma comitiva para ir até Balaão para convencer Balaão, e levou muitos presentes bonitos, dinheiro e promessa de honrarias para Balaão. E chegando em Balaão, falou, olha, esse povo de Israel vem aí acabando com todo mundo, e chegou aqui, e o rei Balaque nos pediu para que nós viéssemos aqui para levar você, aqui estão os presentes e tudo mais, para você amaldiçoar esse povo, para ver se a gente consegue vencê-los. E Balaão falou, então deixa que eu vou consultar a Deus, se Deus quer que eu vá. Ele cresceu o olho, né? Ele era um mercenário, esse Balaão. E aí consultou a Deus, Deus falou, não, você não vai. E ele voltou e disse, olha, Deus falou que não é para mim ir, então eu não vou. E eles voltaram frustrados, e chegando a Balaque, ao rei Balaque, contou, e Balaque não conformou, porque ele sabia que a derrota dele seria certa se não fizesse alguma coisa. E ele redobrou os presentes e as honrarias, e falou, fala para ele vir que eu dou tudo isso aqui, e o que ele pedir, toda a honra, eu vou dar para ele. E quando chegou lá, ele ficou ainda mais interessado, e correu lá para consultar Deus. E aí, Senhor, Deus, eu vou? E o Senhor disse, você vai, agora você vai. Só que você vai dizer só o que eu mandar. Você vai dizer só o que eu mandar, então você vai. Aí ele foi. Aí chegando lá, aí Balaque levou ele num monte alto lá, e eles sacrificaram para Deus várias ovelhas e cordeiros, e Balaão falou para Balaque, eu vou ali, então eu vou pronunciar as palavras que Deus tem para esse povo. E quando ele abriu a boca, Deus começou, não é, a abençoar aquele povo, e dizendo, como é que eu posso amaldiçoar aquilo que eu abençoei? Esses são os filhos de Jacó, e começou a abençoar. E isso aconteceu por 3 vezes, e Balaque ficou furioso. Balaque falou, poxa, eu pago você para amaldiçoar os meus inimigos, e você abençoa. Ele disse, eu abro a boca e só sai bênção. E o Senhor realmente abençoava aquele povo. Contra o povo de Israel não há encantamento e coisas desse tipo, de forma que não adiantou, e Balaque desistiu, né, de Balaão, falando, não vai ter jeito. E quando Balaão viu que não tinha jeito, aí Balaão aconselhou ele, falou, não, você não vai derrotar eles amaldiçoando, pressionando, com exército, não é assim que você vai derrotar eles, vai derrotar eles com pequenas donzelas. É com pequenas donzelas que você vai derrotá-las. E aconselhou e foi embora, e não deu outra. Foi exatamente isso que Balaque fez, não é? E o povo realmente caiu.
E o povo fez o que está no texto aqui. Olha novamente o versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Então, o povo, essa é uma estratégia muito interessante, porque, veja bem, eles iam enfraquecer mesmo, o Espírito de Deus ia se afastar deles, se afastar deles, eles iam ficar sozinhos. Eles não eram um povo assim tão grande, eles poderiam ser derrotados facilmente por aquelas outras nações, mas era Deus que pelejava por eles. Então, eles pecando, Deus afastaria deles e eles seriam derrotados. Essa era a estratégia. A igreja só é forte quando ela é santa. Não adianta ela ser grande em número de pessoas ou financeiramente, não adianta. Ela só é grande quando ela é santa. Ainda que ela seja pequena de membros, mas ela só é forte quando ela é santa. E nós vamos ver aqui igrejas que era pequena aqui, que o Senhor abriu uma porta para ela que ninguém fechava e diz: você é rica, você é forte. A igreja de Filadélfia, por exemplo. Então, se a igreja não for santa, ela pode ser de que tamanho que for, ter a receita que for, ela é fraca e os seus membros são fracos, e ali não é uma igreja, é um clube de encontros, onde as pessoas se encontram, não é, se divertem e vão embora para suas casas. Então, era isso que estava acontecendo. Então, tinha essa doutrina de Balaão, então tinha líderes ali, ele levantou pessoas para ensinar essas coisas, que eles poderiam, não é, exatamente para enfraquecer a igreja. Estava acontecendo isso nessa igreja fiel, líderes ali ensinando os irmãos que poderiam participar dessas coisas, que poderiam participar da prostituição sagrada lá, de comer as coisas sacrificadas aos ídolos lá, de participar dos banquetes. E para piorar, no verso 15, assim, outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Nicolau foi um diácono. E a doutrina deles, segundo os historiadores, é dizer que não, vocês não devem bater de frente, de testa, vocês têm que dar as mãos. Então é assim que vocês têm que fazer, em nome do amor, caminhar todo mundo junto. Então vocês adoram a Deus, vocês participam das mesas, participam dos cultos pagãos, e caminhar junto, tudo é o amor. Então você vê isso hoje com tanta clareza, né? Até hoje nunca mudou. Você vê isso na televisão? Eu gosto de um programa popular que tem aí, de jurado, de calouros, né? E aí a gente vê todo mundo lá, amém, né? Pessoa que não conhece Deus, até feiticeira, aleluia, amém, todo mundo aqui, Deus é maravilhoso, é bonitinho, Deus é cheirosinho, amém. E você vê todo mundo junto, é exatamente isso, é dar as mãos, é caminhar junto com o mundo. Então, Nicolau dizia isso, é isso que ele dizia, e era isso que tinha nessa igreja fiel, não é capaz de morrer, mas existia pessoas dessa forma. É engraçado, irmãos, que a igreja, ao mesmo tempo que seguia essa doutrina, tolerava os que não seguiam. Enquanto um sustentava a doutrina de Balaão e Nicolau, os demais se calavam num silêncio estranho. Então nós chegamos no problema dessa igreja, no cerne do problema. Ela era tolerante. É uma espécie de egoísmo. Elas pensavam só nelas, elas eram fiéis, mas elas não se preocupavam com a igreja como um todo. Então elas permitiam, elas aceitavam esses ensinamentos falsos na igreja. Os crentes preocupavam de fato só com eles. Mas e você e eu? Nós temos preocupado com o bem-estar espiritual de cada irmão? O que estava acontecendo nessa igreja era isso, uma igreja fiel que pensava em si própria, em cada um, em seguir, ser fiel, mas isso não basta. Nós temos que preocupar com o nosso irmão, orar por ele, ver como é que ele está, se ele está buscando a Deus, se ele está orando, se ele está com uma vida de santidade. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Não é apenas o pastor que é responsável pelo rebanho todo, mas nós somos responsáveis. Lá, Efésios diz, ou seja, Tiago diz que nós devemos orar uns pelos outros, acompanhar uns aos outros, ser suporte uns dos outros. Mas essa igreja estava sendo tolerante com essas coisas. É isso que Jesus fala: porém eu tenho alguma coisa contra ti, pois vocês toleram os que ensinam, os da doutrina de Balaão e os da doutrina dos nicolaítas, que são bem parecidos, é a mesma coisa,
né? Ou seja, ensinava que não tinha problema nenhum, que podia trazer o mundo para cá, para a igreja, e enfim. Hoje nós vemos que tem igrejas, irmãos, que traz tanta coisa, né, com essa ideia, não, mas aí a gente traz para cá essas modas, essas coisas, essas práticas, né, e aí eles vêm para cá e a gente prega o evangelho, eles são restaurados, né, não, eles são jovens, tem que falar a linguagem dos jovens. Os jovens usam isso, usam aquilo. Poxa, o evangelho não tem poder para transformar as pessoas, tem que aderir a essas coisas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o mundo, com essa questão de caminhar de mãos dadas. O evangelho é puro, é inegociável, e a pessoa realmente que aceita Jesus verdadeiramente, ele rejeita essas coisas do mundo. Ele faz questão, ele não quer essas coisas. A igreja não precisa adaptar para receber as pessoas, é elas que têm que ser transformadas, não é a igreja que é transformada. Vão mudar aqui o cenário, mudar a palavra, mudar a forma de vestir, de comportar, para trazer eles, não. É eles que tem que ser transformado, é o mundo que tem que ser transformado. A igreja, o evangelho tem que ser o sal, nós somos luz, é nós que temos que implantar o sabor, é nós que temos que brilhar, não é trazer essas coisas e aceitar. Essas coisas devem vir, mas não deve ser absorvida. As pessoas têm que vir para serem restauradas, para serem mudadas pelo poder do Senhor Jesus. Mas perceba que no verso 16, o Senhor Jesus Cristo exorta a igreja seriamente. No verso 16, olha o que ele vai dizer: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Por isso que ele se apresentou como espada, né? E eu falei para vocês que ele ia precisar da espada. No contexto aqui, ele precisava, ele ia pelejar com eles, com a espada da boca deles. E a igreja ia sofrer também com isso. Portanto, arrepende-te. É toda a igreja que precisava arrepender, não só aqueles líderes. Aqueles líderes aguentaria aquele gume, aquele lado da espada, não é, que disciplina, não é, que se for necessário corta fora, tira fora se for necessário, ou se não disciplina mesmo, não é, para que possa voltar ao redil. Então, no verso 16, ela recebe essa exortação séria: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. E eu repito, irmãos, a igreja só é forte quando ela é santa, e nós precisamos ser santos, e nós precisamos ser atentos. Nós não podemos, nós somos aqueles que precisamos preservar a verdadeira doutrina numa dificuldade hoje, andar contra a cultura, porque é tanta coisa, não é tanta tentação, parece que a gente não está nem no mundo, somos alguém esquisito. Olha para vocês verem nas faculdades, não é, nos programas de televisão, você já percebeu? E nas faculdades, nos colégios, o mundo, como o mundo está pressionando a igreja, e muitas igrejas parece que estão se tornando heterogêneas, estão perdendo a essência, estão misturando. Muitas igrejas não estão mais com esse objetivo puro de permanecer fiel, ainda que tenha que pagar o preço. Nós vemos nas igrejas de Apocalipse aqui o sofrimento que eles passavam, nós não temos essa perseguição, mas eles permaneciam fiel, e alguns que faziam isso eram exortados severamente, e o Senhor diz: olha, eu vou pelejar contra vocês com a minha espada. Então vai chegar um momento que várias igrejas o Senhor vai pelejar com a espada da sua boca, por não preservar a doutrina, a verdadeira palavra de Deus, a sã doutrina, como essa igreja. E como eu disse, a gente vai observando essas igrejas, refletindo e aprendendo, para nós podermos seguir e não precisar passar pela mesma dificuldade que essas igrejas passou. Mas, queridos, não é só coisa ruim, não é sempre a palavra do Senhor tem coisas maravilhosas. E João conclui falando das recompensas para os fiéis, no verso 17. Assim, eu concluo, então, com essas recompensas para aqueles que fossem fiéis. Olha,
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito das igrejas, no verso 17 que eu estou. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Eu dar-lhe-ei do maná escondido. Ele fala maná porque eles tinham os banquetes, né? Às vezes os crentes viam aqueles banquetes fartos. E quando eu falo banquete aqui, eu estou falando de comida, né? Mesmo assim, aqueles banquetes enormes dedicados aos deuses, aqueles vários deuses ali. Então, eles viam aquela comida saborosa e eles não podiam comer, nem podiam comprar às vezes, porque crente era boicotado. Então, o Senhor, por isso que ele fala do maná. Então, vou dar do maná escondido. E além dessa comida física, todos aqueles... Quanto prazer, né, carnal que ali tinha, ali era tudo pode, tudo liberal naqueles templos ali, naquele tudo mais. Então o Senhor, ao vencedor dali do maná escondido. Nós lembramos no Velho Testamento que o maná era aquele pão, né, que descia do céu diário e que alimentava eles. Mas lá em João, Jesus vai falar, nesse não é o verdadeiro pão, eu que sou o pão que desceu dos céus. Eu sou o pão que desceu dos céus. Todo aquele que vem a mim nunca terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Esse maná, querido, aqui, aqueles irmãos iriam receber toda satisfação. Jesus é o maná pleno, ele é o maná pleno. Eles estavam passando por aquela tribulação, mas haveria um momento que eles seriam saciados de tudo. Quando fala que Jesus é o maná escondido, Jesus é o maná, é aquilo que eu falei na exposição anterior, que Jesus, aqui em Apocalipse, diz que ele enxugará dos olhos toda lágrima, não vai haver mais choro, mais luto, mais pranto, nada que cause desconforto. Para uma pessoa estar totalmente saciada, ela tem que estar assim. Não adianta estar com a barriga cheia, mas cheio de dor, de luto, de tribulação, de carnê para pagar e de tudo que nós passamos. Não adianta. É uma alimentação. A alimentação tem que ser uma alimentação plena. Você tem que estar se sentindo com a barriga cheia, literalmente, mas com nenhum desconforto, com nenhuma saudade, com nenhuma dor. Essa é a proposta de Jesus, não agora, que como nós aprendemos hoje na escola dominical, o reino do Senhor Jesus chegou, mas não plenamente. Ele já está aqui, mas vai haver um momento da sua plenitude, quando tudo isso será realizado, quando os céus descerá sobre a terra será restaurada, e é o momento que não vai haver mais luto, mais pranto, mais nada que cause desconforto. Quando diz ao vencedor dali do maná escondido, e quando Jesus disse, eu sou o verdadeiro pão que desceu dos céus, isso nós experimentamos um pouco agora. Aquele pessoal, isso é uma palavra de conforto para aquela igreja que estava sofrendo tanto, passando tantas privações, não podia comer aquilo ali, não podia ter nenhum conforto e vivia naquele desconforto. Ele está dizendo, não se preocupem, porque vocês vão ter o maná escondido, ou seja, a satisfação plena. Jesus na sua plenitude, Jesus é tudo, ele alimenta o corpo, a alma, o espírito. Ele vai chegar um momento que aquele que segue Jesus, que aceitou Jesus, não vai sentir mais nada e vai ter toda a riqueza. Como filhos de Deus, eles são co-herdeiros com Cristo. Deus criou todas as coisas e a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, ou seja, tudo de Deus é nosso e vai ser realizado. É isso que ele está dizendo quando ele diz do maná escondido. Para aquele pessoal, uma palavra de conforto para eles. Mas ele diz da pedrinha, não é branca também, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um novo nome. A pedrinha branca, na cultura deles, em primeiro lugar, quando havia julgamento, havia pedras brancas e pedras pretas. A pedra branca era para absolvição. Então, as pessoas que estavam como jurados ali, eles iam e depositavam a pedra. Se houvesse a maioria pedra branca, então aquela pessoa era absolvida, ela recebia uma pedra diferente, branca, caracterizada, escrito ali, inocente, absolvido, com aquele nome, então ela poderia andar tranquila, porque ela tinha sido liberta, em primeiro lugar. Essa pedra branca também significava um ingresso para entrar nas festas.
Então, aquelas festas especiais, grandiosas, então, eles recebiam o ingresso, era uma pedrinha branca, que Jesus está dizendo aqui, em primeiro lugar, como nós já vimos, que essa pedrinha de absorção de toda a sua culpa, ele seria declarado inocente por causa da morte de Jesus, para entrar nos céus, e agora o ingresso para entrar na festa da graça, na festa de Jesus, naquele dia, quando nós estaremos todos juntos, participando de uma ceia e cantando um hino em uníssono, em uma só voz, a igreja reunida ali, é isso que ele está dizendo, é um ingresso para entrar nessa festa, uma festa que não terá mais fim, será uma alegria constante, estaremos ali pelos séculos dos séculos, adorando o Senhor, e numa alegria tremenda, é nesse momento que não vai haver mais dor, mais choro, mais ranger de dentro, porque estaremos na presença de Deus, não vai haver nem sol, porque Ele é o próprio sol, não haverá luz, Ele é a própria luz, e vai nos alumiar. Então, queridos, é isso que ele está dizendo, quando ele diz do maná escondido e da pedrinha branca, que nós vamos receber, não é? E esse nome é o nome de inocente, de absorvido, que fomos absorvidos. Então, queridos, o que fica para nós, o que nós podemos levar para casa, então, é que essa igreja recebe um voto de apreciação e um voto de advertência. O voto de apreciação é porque ela era fiel, e o voto de advertência é porque no meio dela tinha ensinamentos falsos, ensinamento que eles não precisavam manter a sã doutrina, a verdadeira palavra de Deus cristalina, eles poderiam, não é? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aumentando aquilo, e misturando, e caminhar de mão dadas, tudo em nome do amor, não é? Então, em nome do amor, a gente pode tudo. Então, a advertência, fica advertência para nós, tomarmos cuidado, continuarmos firmes, queridos, na palavra do Senhor, fiéis, quando vem aquelas tentações, não é? As ciladas do diabo, e a gente, às vezes, a carne, não é? Fica estimulada, mas lembre-se, você precisa ser fiel. O Senhor vai pelejar com a espada dele, com aquele outro gume, com aqueles infiéis, ele vai pelejar contra eles, mas para os fiéis ele vai usar aquele outro gume da palavra, que é a palavra que alimenta, que restaura, que liberta, que cura, que alegra o coração. Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos, que possamos guardar, não é, o ensinamento desta igreja, e que na próxima também o Senhor possa continuar falando conosco, consolando o nosso coração, trazendo aquela palavra que nós precisamos para as nossas vidas. Vamos colocar em pé nesse momento, queridos, e vamos orar. Tem mais uma senhora que já veio aqui, que é a nossa irmã Amélia. Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. O Senhor fala nos nossos corações, o Senhor nos consola, também nos exorta quando precisamos de uma exortação. A Tua palavra é assim, é ela que liberta, mas nós pedimos que o Senhor nos capacite a ser fiéis, a permanecermos fiéis no mundo, Senhor, de tanta perversão, de tanto pecado, de tanta corrupção, de tanta ilusão, que nós possamos continuar caminhando na presença do Senhor, fortalecidos e sustentados por Ti, Senhor. Nos ajude, nos dê uma semana abençoada, aqueles irmãos que estão viajando, a maioria dos irmãos, o Senhor abençoe eles onde eles estão, abençoe a ida, a volta, aqueles que vão viajar também, Senhor, que o Senhor os abençoe a ida, a volta, que lá eles possam ser usados como instrumento do Senhor para ministrar aos familiares, aos amigos, e demonstrar e mostrar ali o que é o verdadeiro Natal, e juntos possam louvar e exaltar o Teu nome, que é digno de toda adoração, Senhor. Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor indizível do Pai e a consolação, a presença santa e confortadora do Espírito Santo da promessa, esteja com todos nós, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.